Olá, seguidor de Cristo. Preste atenção nas palavras deste pregador e aplique em sua vida. Na descrição, link da pregação completa. E preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Durante muito tempo eu pensava que a avareza era a indisposição de dar, enquanto que a minha definição de generosidade era a disposição de dar. Mas ele está dizendo que alguém pode dar com avareza. Então a avareza não é apenas a decisão de não dar. Muitas vezes pode ser o ato de dar feito com um coração não tão correto. Por outro lado, generosidade também não é só a decisão ou a disposição de dizer, tá bom, eu vou fazer alguma coisa, mas envolve o que nós poderíamos chamar de a alegria ou o prazer de dar. A quantidade que cada um de nós oferta é muito proporcional ao que cada um pode. Duas pessoas estão dando R$50, não estão necessariamente dando a mesma coisa. Porque R$50 para um pode ser troco, pode ser gorjeta, R$50 para o outro pode ser a comida da semana ou um pouco mais. E não é porque eles estão dando o mesmo valor contábil que aquilo significa a mesma coisa para cada um. E não só do prisma do valor monetário, de posses, mas o quanta alegria, o quanta generosidade cada um coloca na hora de contribuir, determina que semente é essa. Nós precisamos entender que isso, de alguma forma, a preocupação de Paulo estava focada com como eles estariam diante de Deus e o como isso afetaria a relação deles com Deus. E a primeira ele fala desse prazer de Deus. Por que Deus tem tanto prazer? Quando eu e você entramos nesse lugar de generosidade, em primeiro lugar, porque Deus é generoso. A Bíblia diz em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A maior expressão do amor de Deus pode ser vista na sua disposição de doar. Deus é generoso. Andar em generosidade, querido, não é apenas porque isso honra o Senhor Jesus com o objeto final da doação. Não é apenas porque isso supre alguém que está necessitado. Isso também é parte de um amor que eu e você temos que declarar a Deus e aos outros. Mas nós precisamos entender que andar em generosidade nos coloca no lugar de reproduzir a natureza de Deus nessa terra. Deus espera que seus filhos sejam parecidos com Ele. Deus quer mais, querido, do que o meu e o seu dinheiro no momento de contribuição. Deus quer de mim e de você um coração correto. E Deus não quer apenas te abençoar. Deus disse para Abraão, eu te abençoarei, mas ele não quer parar aí. Ele falou, mas eu farei de ti uma bênção. Querido, melhor do que ser abençoado é quando você se transforma em abençoador. Melhor do que ser provido é quando você se transforma em provedor. Agora, pensa numa coisa para chamar a atenção de Deus para você, é quando você deixa de olhar só para si e enxerga os outros. A Bíblia diz, enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro dele. Um anjo de Deus aparece para Cornélio e diz, ei, tuas orações, mas não só as orações, tuas esmolas, o que você faz para ajudar os outros, subiram para a memória sua diante de Deus. O anjo está dizendo o que você tem feito, demonstrando que se importa com os outros, conta a teu favor, chama a intervenção de Deus sobre você e a sua casa. Nós precisamos entender que generosidade, querido, não é algo que apenas nos ajuda a melhorar o mundo, nos ajuda a nos tornarmos melhores, segundo o coração de Deus, a nos conectar melhor com Ele, a revelá-lo melhor nessa terra. Porque a Bíblia diz, querido, que nós não devemos dar por necessidade, não é nem só a nossa, nem só a dos outros. Nem por constrangimento, não pode ser só a pressão, mas nós precisamos entrar nesse lugar de entender o que é manifestar a alegria de dar. Irmão, essa atitude de andar em generosidade, ela vai produzir resultados extraordinários na nossa vida. Lá em Provérbios 11:24, ele fala de quem retém mais do que é justo. Quer reter mais do que é justo? Volta e nós vamos terminar onde começamos. 2 Coríntios, capítulo 9. Agora o versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que tendo sempre, diga comigo, tendo sempre. Você sabe o que é sempre? É hoje, é amanhã, é semana, é a próxima, é esse mês, é o próximo mês, é esse ano, é o ano que vem, sempre é sempre. A fim de que tendo sempre, em tudo, então não é numa área só, em todas, ampla suficiência, superabundez em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Irmão, para que Deus quer dar ampla suficiência? Para parar só em você? A Bíblia diz para que eu e você possamos abundar em toda boa obra.
O problema é que na cabeça de alguns prosperidade, ela nos transformaria em algo parecido com a represa. Então tudo que vem chegando para em mim, eu vou segurando tudo isso. Eu creio que a prosperidade bíblica deveria fazer de mim e de você não uma represa, mas algo parecido com o leito de um rio. Água entra, água sai, nunca para de entrar, nem nunca para de sair. O texto está falando de Deus nos levar a uma ampla suficiência para quê? Para que a gente transborde isso na vida de outros. Verso 10, ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Repita comigo, semente ao que semeia e pão para alimento. Parte do que você ganha é pão, e pão é direito seu de comer, é para você. Mas semente não é para comer, semente é para plantar. Agora, vamos continuar a leitura do verso 10. Também suprirá e aumentará o quê? A vossa sementeira, irmão. O que é que Deus quer multiplicar? Não é o seu pão. A Bíblia diz, tendo o que comer, o que vestir, estejamos contentes. O que Deus quer multiplicar é sua sementeira. Essa é a parte da prosperidade que a gente não está entendendo. Irmão, há uma grande colheita espiritual a ser financiada nessa terra. Há muita gente precisando ser ministrada. E quando a gente volta lá no livro de Atos, a Bíblia diz que eles tocavam as necessidades uns dos outros. Agora, eu e você precisamos de recursos que toquem não só as nossas necessidades, mas que venham além das nossas necessidades para que a gente transborde. Não é por egoísmo. Há um lugar, querido, onde no nosso coração a força de Mamon é quebrada. A única coisa na Bíblia que foi chamada de um senhor, concorrendo com o senhorio de Deus no nosso coração, foi uma relação errada com o dinheiro e com as coisas materiais. Andar em generosidade não é apenas revelar Deus nessa terra, é se desprender de algo maligno, que infelizmente tem amarrado a vida de muita gente. Entrar num lugar onde a minha revelação de Deus é ampliada, consequentemente a intervenção de Deus na minha vida também é, para que finalmente eu transborde e cumpra o propósito. O que eu estou falando, querido, não é algo para a gente praticar só hoje no aniversário da Mais. É um estilo de vida. Embora a gente conheça a seriedade dessa missão e desse projeto. Eu estou aqui avalizando, eu estou aqui dizendo, eu acredito, eu estou junto. Eu creio que eu vim com a missão de tentar fazer com que você se envolva também. Não apenas fazendo, mas fazendo do jeito certo, com o coração correto. Eu acredito que isso é uma das coisas que nós mais precisamos de Deus mexer no nosso coração. Então, a gente não pode viver indiferente às necessidades das pessoas à nossa volta. Nós precisamos entender que Deus quer fazer de nós instrumentos de provisão. Sabe por quê? Quem não vive generosidade para botar o pão na mesa do faminto, a roupa em quem está sem aquilo, vai conseguir de fato, querido, entender que ele também tem que ser um instrumento de Deus para a provisão de salvação. A maioria dos que eu vejo que nós estamos lá, vamos ganhar alma, vamos cuidar bem delas. Eles, na verdade, estão vivendo num lugar de egoísmo, focado só em si. O importante é viver minha vida, é conseguir os meus sonhos, eu ser feliz. E a maioria de nós não enxerga nada além do umbigo. Jesus vira para os seus discípulos, que ele estava treinando, seus apóstolos, e diz, levantai os vossos olhos. Veja que os campos estão brancos para a colheita. Está dizendo, para de olhar só o umbigo de vocês. Os caras tinham ido buscar comida, necessidade básica. Estão olhando para Jesus, você não vai comer? Jesus diz, minha comida é fazer a vontade do Pai. Eu tenho que ganhar essa mulher aqui primeiro. Irmão, quantos de nós já paramos para pensar, ganhar uma alma é mais importante do que manter a hora da refeição? Mas a gente vive focado muito em nós. Generosidade não vai mudar só nossa vida financeira. Vai mudar nossa relação com Deus, vai mudar tudo que a gente faz pelos outros. Quem está entendendo, diga amém. Espírito Santo, eu tentei da melhor forma possível repartir aquilo que o Senhor tem me corrigido, me instruído, me encorajado. Se o Senhor não fizer algo, isso vai ter sido só uma palestra. E nós clamamos por mais do que isso. Eu oro que seja mais do que uma manhã de arrecadação para mais. Que seja um tempo de concerto contigo. Se existe o que podemos chamar dessa forma, eu oro por um batismo de generosidade nos nossos corações. Eu oro que as amarras, as cadeias da avareza dentro de nós sejam quebradas. Que a tua natureza se manifeste em nós.
vem sobre as nossas vidas. Tem gente que dá dízimo por medo. Medo de perder o que tem. Tem medo da palavra que diz em Malaquias, que se não der o dízimo, o devorador, o cortador e o migrador virá e ele perderá o que tem. A questão é, aonde está o coração em dar ou em reter? Ou seja, dizimar para não perder o que tem. O coração está longe da generosidade. Pois quando tem um próximo em dificuldade finge não ver. Se a sua oferta são migalhas e o dízimo é maior que a sua oferta, já percebe-se aonde está o seu coração. E ofertar a Deus não é na igreja, e sim em assistir ao próximo, como na igreja primitiva. Não adianta dar o dízimo e virar as costas para o próximo. Esquecestes do texto a seguir? Mateus 25, 31, 36. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e destes-me de comer, tive sede, e destes-me de beber, era estrangeiro, e hospedastes-me. Estava nu, e vestistes-me, adoeci, e visitastes-me, estive na prisão, e foste-me ver. E quando te vimos enfermo, ou na prisão, e fomos ver-te. E, respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Sobrescrito uma então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber. Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. Dar o dízimo com a motivação errada, é troca com Deus. Será que Deus recebe? Até porque hoje não há levitas, a ordenança no texto de Malaquias era para suprir a tribo de Levi que não recebeu parte da terra em forma de terra física e sim em forma de 10% de tudo que a terra das outras 11 tribos produziam. Há de se pensar que hoje não estamos neste contexto, certo? Mas essa pulga atrás da orelha fica como um estímulo para sua pesquisa sobre o assunto.